A próxima tela que nós vamos visualizar é a tela de clientes, tela de cadastro de clientes. É uma tela simples, que não tem segredo nenhum, e vamos dar uma rápida passada por ela para vocês verificarem como fazer para cadastrar novos clientes, editarem, etc. Vamos lá. O menu é clientes. Veja que aqui eu tenho algumas opções. Novo cliente, importar CSV, né, instruções de importação, usuário. O novo cliente, ele cadastra um cliente novo. Eu já entro nessa opção. O importar CSV, importar planilha no formato CSV. Ele é um formato de um tipo de planilha. O Office oferece dessa forma. Se você der uma buscadinha no Google como salvar em formato CSV, você vai ver que é bem simples. E também na nossa configuração nós temos um modelo de planilha padrão. Então, quanto a isso, não tem segredo. Inclusive, mostraremos como fazer uma importação. E aqui nós temos as instruções de importação. Tem várias instruções. Não vou ler elas, vou fazer uma importação com vocês, daí eu explico detalhadamente. E aqui eu tenho o usuário. O que é o usuário? Aqui é selecionar quais clientes de qual usuário eu quero ver, certo? Então eu tenho várias opções aqui. Eu posso ver todos os clientes, posso ver só os que estão na carteira, só o do Thiago, só o do usuário 1, do usuário 2. Então, se eu clicar aqui no usuário 1, eu vou ver os clientes do usuário 1. Se eu clicar no 2, vou ver os clientes do usuário 2, certo? Não tem segredo. Se eu clicar na carteira, o que é na carteira? Na carteira é na carteira da empresa, ou seja, é um cliente que ele não está em nenhum usuário. Ou seja, no meu caso aqui eu tenho 3 usuários, certo? Se eu tiver algum cliente que não esteja em nenhuma desses usuários, então ele está na minha carteira, ok? Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um cadastro de um novo cliente para tornar isso mais visual. Então vamos em novo cliente aqui, ok? Já abre um campo aqui para mim. Situação, indico se ele está ativo ou inativo. Usuários. Aqui eu digo para qual usuário que esse cliente pertence, mas eu não quero selecionar ele para ninguém, eu vou deixar em branco. CNPJ ou CPF, também vou deixar em branco, não é obrigatório, tá? Código do cliente. Aqui, cada cliente pode ter um código, se você quiser. Se você não quiser, ele vai gerar um código automaticamente, certo? Mas eu vou colocar um código aqui só como exemplo. Então, o código do meu cliente vai ser COD 123. A razão social dele vai ser cliente cliente demo, tá bom? Ok? A fantasia também vai ser cliente demo. Tempo de atendimento. O que é tempo de atendimento? É o tempo que eu vou ficar, que o meu vendedor ele pretende ficar naquele cliente quando ele for atender. Então eu posso ter os mais variados tempos de atendimento. Se eu tenho um cliente que é muito grande, faz muita compra, pode ser que eu perca muito tempo com ele, perca 45 minutos, 1 hora, 2 horas às vezes. Se for um cliente que às vezes compra pouquinha coisa, um cliente menor, pode ser que eu fique pouco tempo, 10 minutos, 15 minutos. Então vamos deixar o padrão aqui que é 15 minutos. Frequência. Qual que é a frequência que eu visito esse cliente? Aqui na minha empresa, eu coloco, geralmente ele é semanal, eu vou colocar aqui semanal, mas tem várias opções aqui, como você quiser. E aqui eu posso colocar o nome do contato, e-mails, né, posso ter vários, separar, e telefones também posso ter vários. E o principal, qual que é o endereço desse cliente? Por que o principal é o endereço? Porque é onde ele vai roteirizar, ou seja, ele vai otimizar a rota para esse cliente. Então eu vou colocar aqui, vamos supor que esse meu cliente ele está em um shopping. Vamos colocar aqui shopping estação, aqui em Curitiba. Então eu vou clicar aqui, ele vai você veja que ele não fica aqui shopping estação, ele vai colocar o endereço. Então Avenida 7 de Setembro, 2775, e vai marcar aqui. Você vai ver aqui no Google que já aparece escrito shopping estação. E se eu quiser, eu posso colocar algum complemento. Esses são os dados básicos, tá? Você, claro,
Como eu falei, você pode colocar CPF, CNPJ, o nome do contato, mas esses são os dados básicos. Salvei. Ok, estava todos os dados certos, ele diz salvo com sucesso e já apareceu aqui para mim. Então veja que eu estou com o meu usuário aqui selecionado na carteira, ou seja, esse meu cliente ele está na carteira da minha empresa. Ele não está nem para o usuário 1, nem para o usuário 2 e nem para o usuário 3. Ele ficou na carteira, ele vai ficar lá guardado para se um dia eu precisar dele. Ok? Basicamente é isso. Agora, o que a gente vai fazer, eu vou fazer uma pequena importação de uma planilha com vocês. Vamos lá? Como que eu faço uma importação? Primeiro passo, eu tenho que ter a planilha. Nosso sistema ele tem um modelo de planilha. Aonde que eu consigo esse modelo de planilha? Eu venho aqui em Config. Eu tenho aqui, ó, Arquivos Modelo de Importação. Clico em Expandir. Então, eu tenho duas opções, importação de clientes e importação de rota. O importação de rota é no outro vídeo que eu já fiz, no vídeo anterior, onde você pode importar a rota de um usuário. Nesse caso, é a importação de clientes. Então, eu vou clicar em importação de clientes, ok? Não vou entrar em detalhes sobre essa tela ainda, tá? O foco é só baixar o modelo. Vou fechar então. Veja que ele já baixou aqui para mim no cantinho. Vou fechar agora. Ok. Agora eu vou abrir esse arquivo, modelo de importação. Só um minutinho, ele vai abrir para mim aqui já com todas as colunas prontas. Ótimo, perfeito. Vamos lá. Então aqui eu vou colocar todos os dados de todos os clientes que eu quero importar. Então vamos colocar aqui, ó, vamos começar pelo código. O código é o mesmo que a gente fez no cadastro. Vamos supor, pode ser CNPJ ou um código interno que você tenha, mas eu vou colocar um código qualquer aqui, COD 456, certo? Nome vai ser um cliente, vamos chamar de cliente legal. Vamos chamar a fantasia de Legal Lanches, né? Só um exemplo. Opa, digitei errado. Legal Lanches. Qual que é o endereço dele? Aqui eu coloco o endereço junto com o número, tá, pessoal? Então aqui eu vou colocar, por exemplo, Rua Holanda 233, certo? Junto com o número. Estado, Paraná. Aqui é sempre que a sigla, tá? Então, é Paraná PR, São Paulo SP e assim por diante. Município Curitiba. Bairro Bacaxiri. Ok. Código do vendedor. Aqui é o seguinte, aqui você informa para qual vendedor você está colocando esse cliente, certo? Se você não tiver um vendedor, não tem problema, você pode colocar um código qualquer. Então aqui eu vou colocar, por exemplo, um código vende 123, certo? O meu vendedor 123 e o nome do vendedor aliás, vou mudar aqui, vou colocar usuário, vou seguir o padrão dos outros, tá? A gente já tem o usuário 1, 2 e 3. Eu vou colocar o usuário 4. E aqui também, usuário 4. Veja que aqui eu estou colocando o código do vendedor e o nome iguais, mas eles não precisam ser iguais e muito pelo contrário, geralmente eles não são iguais, tá? Então, aqui eu posso ter um código mesmo, que é um código numérico, né? Aqui eu estou colocando só como exemplo, né? Então, só para vocês entenderem. A frequência, qual que é a frequência que eu visito ele? Tá? Aqui a gente trabalha com siglas. Então, a frequência desse cliente, eu vou colocar o S, que é de semanal. Ok? Tempo de atendimento, qual que é o tempo que eu visito esse cliente? Quanto tempo eu fico nesse cliente? Lembra da tela de cadastro do cliente? É a mesma coisa. Vou colocar 15 minutos, ok? E aqui eu tenho mais 3 colunas. Nome do contato,
telefone e e-mail. Essas colunas não são obrigatórias, tá, pessoal? Então eu vou deixar elas em branco e é só isso que eu preciso para cadastrar um cliente. Acabou, não tem segredo. O que eu vou fazer agora? Eu vou clicar em X aqui, né? Vou salvar, vai perguntar se eu quero salvar. Sim. Ok, eu vou colocar aqui na parte de downloads mesmo, salvar. Sim, substituir. Modelo, deseja manter o formato? Sim, quero manter o formato. Ok, perfeito. Agora vamos... Deixa eu colocar aqui para a gente visualizar todos os clientes. Ok. E vamos importar. Então aqui eu seleciono a minha planilha. Prontinho. Upload realizado com sucesso. Antes de mais nada, a primeira coisa que vocês têm que reparar, veja que subiu um íconezinho aqui em cima, tá? Inclusive eu fechei a tela só para vocês visualizarem. O que quer dizer esse ícone aqui? Clientes na fila de processamento. Quando a gente faz um upload de uma lista de clientes, claro, aqui eu fiz um só, ele entra numa fila de processamento, tá? Então ele vai processar esse cliente, ele vai processar a importação dele e vai processar o endereço dele, quer dizer, ele vai colocar no Google e vai pesquisar se ele encontra aquele endereço que foi digitado na planilha. Então o que acontece? Quando ele está aqui, ele ainda não vai aparecer na tela para gente, certo? Então mesmo que eu vá aqui e coloque... Veja que se eu procurar inclusive o meu usuário, que o usuário 4 que eu coloquei, ele nem aparece ainda. Por quê? Porque ele ainda está em processamento. Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que aguardar esse processamento acabar. Ok? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pausa no vídeo agora. Ah não, acho que ele já vai processar, só um minutinho. Aqui, só explicando, tá, pessoal? Veja que ele aumentou para 8. Por que ele aumentou para 8? Quando eu crio um cliente, eu sempre crio com ele todo um usuário junto. Quando eu crio um usuário junto, eu crio todos os endereços de onde esse usuário vai sair, que são os endereços dos dias da semana, tá? Então ele vai criar o endereço de segunda, terça, quarta, quinta. Por isso que aqui apareceu 8, quer dizer, tem 8 endereços para ser processados, ok? Isso realmente é comum e pode acontecer. Então eu vou fazer o seguinte agora, eu vou dar uma pausa no vídeo e daqui a pouco eu retorno quando ele já estiver processado. Oi pessoal, voltei à gravação agora. Só mostrando então, aqui em cima, veja que o íconezinho já sumiu, quer dizer, ele terminou de processar tudo, né? Se eu acessar a tela de clientes agora, a princípio não muda nada, mas a primeira coisa que a gente pode verificar é que se eu for aqui em usuários, veja que ele já apareceu o usuário 4. E eu não criei esse usuário 4 pela tela, foi pela importação. Se eu clicar nele aqui, o que vai acontecer? Ó, vai aparecer o meu cliente que foi criado através da importação. É o código 45Cs, o nome cliente legal, né? Usuário 4, tempo de atendimento, o endereço digitado, Rua Holanda, nananana, e o endereço considerado, quer dizer, o que o Google achou, né? Rua Holanda, tal, já traz o CEP aqui também. E é isso, e a frequência semanal. A partir do momento que ele está aqui dentro, eu já consigo trabalhar com ele normalmente, né? Consigo editar ele através da tela aqui, consigo tirar o usuário dele, qualquer coisa. Basicamente é isso. A tela de clientes é só basicamente o cadastro e a importação de clientes através da planilha.